Boa tarde, nós estamos aqui como alunas da Universidade Federal do Espírito Santo, no semestre especial EARTE, para apresentar o seminário da disciplina de saúde coletiva, que tem como tema ingredientes e aditivos. O grupo é composto por mim, Lígia, pela Larissa Cardoso, pela Bruna Moraes, pela Marcele Esteves e pela Thalia Cipriano. Bom, a apresentação vai correr da seguinte forma. Vamos começar introduzindo o tema, falar um pouco do sal e seus substitutos. Vamos falar dos adoçantes, acidulantes, conservantes, corantes, aromatizantes e estabilizantes, que são todos aditivos alimentares. Depois a gente vai falar um pouco dos produtos da agricultura, a soja, o trigo e a cana-de-açúcar. Vamos falar de carnes e pescados, leite derivados e assim concluir o nosso seminário. Bom, para introduzir o tema, nós temos que ingredientes e aditivos é um assunto muito extenso, mas que a gente podia ficar aqui horas e horas abordando, mas pretendemos falar um pouco sobre os principais ingredientes usados na indústria alimentícia, suas funções, algumas legislações que regulam seu uso e como obter algum deles. E por definição, nós temos os macroingredientes e microingredientes. Os macroingredientes dizem respeito às matérias-primas que se encontram no estado in natura, seja na forma integral ou em extratos, como o tomate, a soja, o milho. Já os microingredientes são estabelecidos como os aditivos alimentares. Bom, por definição, agora a gente vai falar um pouco do sal e substitutos. Então, eu vou estar falando um pouco do sódio, popularmente conhecido como sal, e os seus substitutos. De acordo com a Anvisa, o sal definido para consumo humano é o cloreto de sódio cristalizado, extraído de fontes naturais, adicionado obrigatoriamente de iodo. E aí, nele deve apresentar a forma de cristais brancos, com granulação uniforme, não ter odor e ter o sabor salino, salgado, em sua composição. E aí, dentre as funções do sal, as principais são a de ressaltar e aumentar de forma natural o sabor dos alimentos, dando como exemplo alimentos processados gelados e os recheios que são naturalmente doces, então utiliza-se o sal para poder favorecer esse sabor doce desses produtos. E aí, outra função do sal é conservar os alimentos. No caso aqui, vou estar dando como exemplo a carne. E aí ele funciona como um inibidor do crescimento de micro-organismos. Outra função do sal também é de controlar o grau de fermentação em produtos panificados, pães, entre outras massas. E aí, para obter esse sal, tem três formas: pela mineração subterrânea, pela mineração por solução e pela evaporação solar. Na mineração subterrânea, é a forma mais comum de mineração. Utiliza-se um tubo que vai até o fundo dessa mina de sal e aí extrai esse sal até a superfície da mina. Na mineração por solução, são construídos poços nessas reservas de sal. E aí, nesses poços, são adicionados água, que forma uma solução que aí o sal acaba sendo diluído e aí dessa forma que ele é extraído. E aí temos a evaporação solar, que é a forma mais natural de obtenção do sal e que é onde se obtém o sal mais puro de todos. Nela, ocorre a evaporação da água, dos poços de água do mar e dos poços de lagos de água salgada. E aí, depois de evaporar toda a água, sobra somente esse sal. Entre os substitutos do sal, nós temos o cloreto de potássio e o sal hipossódico como principais. O cloreto de potássio, ele é um ingrediente muito semelhante ao sal em sua composição e em sua forma. A diferença é que ele vai ter apenas 80% de capacidade de salgar os alimentos e ele vai ter um sabor mais amargo. Por isso que na indústria ele é menos utilizado. E também temos o sal hipossódico. O sal hipossódico, ele vai ser a junção do cloreto de sódio com outros tipos de sal. Aí o que vai ocorrer nesse processo de
composição desse sal, é que vai ter menos sódio. Então, ele é considerado um sal mais saudável. Então, em algumas pessoas que têm restrições de sódio, e aí utiliza esse sal na dieta. Agora eu vou estar falando um pouco dos adoçantes, também chamados de edulcorantes. Por definição, de acordo com a Anvisa também, os adoçantes são aditivos alimentícios que são adicionados aos alimentos, sejam eles sólidos ou líquidos. E aí eles vão ter a finalidade de adoçar. Eles podem estar substituindo o açúcar totalmente ou parcialmente, ou seja, pode ser utilizado em um mesmo produto o açúcar e o adoçante, ou pode ser apenas utilizado o adoçante. E aí eles podem ou não ter valor energético, e eles podem ser encontrados na forma líquida, em pó ou em comprimidos. E aí, dentre os edulcorantes, nós temos duas grandes classes, que são os edulcorantes nutritivos e os edulcorantes não nutritivos. Os edulcorantes nutritivos, também chamados de calóricos, eles vão, além de fornecer o sabor doce a esse produto, vão oferecer um valor energético, por isso que eles são chamados também de calóricos. E aí eles podem substituir, né, o açúcar, e vão ser encontrados em forma de açúcares refinados, frutose, glicose, mel, lactose, maltose, entre outros. E aí nós temos os edulcorantes não nutritivos, também chamados de não calóricos. Os edulcorantes não calóricos, eles vão fornecer apenas o sabor doce ao produto e nenhuma outra finalidade. E aí eles são muito mais doces do que os edulcorantes nutritivos. Então, quando utilizados, são em pequenas quantidades. E aí, como exemplo, nós podemos estar dando o acesulfame K, o glitamato, a sacarina e a sucralose. Eu vou falar um pouco sobre os acidulantes. Os acidulantes são, por definição, toda substância que vai aumentar a acidez ou conferir um sabor ácido a algum alimento que ele for adicionado. Geralmente, os alimentos são industrializados, né? As suas principais funções, além de aumentar a acidez, são ser agentes flavorizantes, que vai tornar o alimento mais agradável ao paladar, mascarar gostos agradáveis e intensificar sabores. Também controlar o pH do alimento, utilizar ele como um conservante, sinergia com antioxidantes utilizados em gorduras, modificadores de ponto de fusão de produtos alimentícios e causam a inversão de açúcares, evitando sua cristalização. A obtenção dos acidulantes pode ser basicamente de 3 formas. Pode ser obtido de forma natural, que são os casos ácidos tártaros e cítricos, pela fermentação, que são os ácidos cítricos, láticos, acéticos e fumáricos, e por síntese, que são os ácidos málicos. Agora, vou falar um pouco sobre os conservantes. Os conservantes, eles têm a principal função de prevenir e inibir o crescimento microbiano e evitar alterações químicas indesejadas no alimento, mantendo a qualidade útil do produto e aumentando o seu tempo de vida. Eles podem ser perecíveis, semi-perecíveis e não perecíveis. Os tipos de conservantes mais utilizados são os antimicrobianos, que um exemplo clássico é o sal, que até se usa na carne seca para você salgar o alimento, é um tipo de conservante que você conserva a carne. Os antioxidantes, que vai impedir a oxidação do alimento, que no caso a vitamina C é um exemplo. E inibidores enzimáticos, que vai impedir que elas acelerem reações que alteram o estado físico e químico do produto, né? Que as enzimas alterem o estado do produto. Pode passar. Dentro dos conservantes, a gente ainda tem o BHA e o BHT. Esses oxidantes, de acordo com a Anvisa, ele pode ser usado sim em embalagem de alimentos e também funcionar como antioxidantes. Só que, de acordo com alguns estudos, os BHA e o BHT, ele pode também ser cancerígenos. Isso quer dizer que quando ele entra em contato com algum outro componente ou alimento, ele pode causar ou induzir modificações no DNA, no caso, iniciando uma mutagênese. Pode passar.
Os corantes. Os corantes, por definição, vão conferir intensidade, restaurar a cor do alimento ou até dar uma nova cor a ele. Os corantes, eles são muito utilizados também para chamar a atenção na hora do alimento, dar uma cor mais atrativa na hora do consumidor comprar aquele alimento para consumir e até intensificar a cor que já está lá presente. Os principais tipos de corantes são os corantes naturais, os corantes caramelos e os corantes artificiais. Os corantes naturais, eles aumentam, geralmente é mais aceito pelo consumidor. E eles são obtidos naturalmente, né? Como o próprio nome já diz. Eles são extraídos de plantas ou de animais. Já o corante caramelo é um corante também considerado natural, só que ele é extraído, na verdade ele é feito pelo açúcar derretido. Um exemplo que eu acho que vocês podem entender muito bem, é que quando você faz um pudim, a calda do pudim, aquela calda do fundo do pudim, que no caso depois vai para cima, né? Ela é feita de açúcar derretido. É basicamente o corante caramelo. Esse corante é utilizado para dar cor à Coca-Cola. A Coca-Cola que a gente toma, que é preta, um marrom bem escuro, é feita de açúcar caramelizado. E também a gente pode citar os corantes artificiais. Os corantes artificiais, eles são feitos em laboratórios. Logo, qualquer cor que você imagina, você pode produzir em laboratório. Só que geralmente são menos aceitos pelo público. Pode passar. Alguns exemplos de corantes é o urucum, que o urucum é conhecido, acho que nacionalmente, é utilizado há anos no Brasil. Principalmente se dizem que os índios usavam urucum para pintar rosto, e o urucum é utilizado até hoje na hora de cozinhar, como na hora de temperar uma comida, né? Ou até na produção alimentícia ou têxtil. Pode falar. E também a gente tem o carmim. O corante carmim, ele é extraído a partir de fêmeas dissecadas de insetos da espécie Dactylopius coccus. Ele é o principal constituinte da cochonilha. A cochonilha, ela é um tipo de invasor, principalmente nas plantas que são utilizadas em decoração de ambiente. Só que a partir dele você pode extrair o carmim. E o corante carmim, ele é responsável por dar tom de rosa avermelhado em maioria dos alimentos que a gente consome industrializados. O Nesquik, o biscoito de morango, balas, tortas, tudo é utilizado basicamente o corante carmim. E como ele é um animal, o nosso corpo não causa muita alergia ao nosso corpo, né? A gente também vai ter os aromatizantes, que eles vão impedir alteração, manter, conferir ou intensificar aromas, cor e sabor e modificar ou manter seu estado físico do produto em geral. Eles basicamente vão dar o cheiro, né? Desculpa, vou voltar. Eles vão dar o cheiro ao produto, né? E o gosto também, já que eles estão ligados. E eles podem ser obtidos de formas naturais ou sintéticos. Os aromas naturais, eles são extraídos de plantas ou de animais. Um exemplo que hoje em dia é muito falado são os óleos essenciais, que é extraído de forma natural. E os aromas sintéticos são feitos em laboratórios, mas eles podem imitar um aroma natural ou até mesmo a partir de vários aromas naturais compor um aroma sintético. E também, por último, a gente tem o estabilizante, que são aditivos que vão assegurar a característica física de emulsões e suspensões. Eles vão manter a propriedade física do alimento, a homogeneidade do produto, impedir a separação de diferentes ingredientes que vão compor a sua fórmula, né? Dentro dos estabilizantes, a gente tem alguns tipos. As algas aginatos, que é produzida através da digestão de folhas de determinadas algas marrons com carbonato de sódico. As carragenas, que também são extraídas de algas marinhas, das espécies de Gartina, Ipinea, Eucheuma, Clodrus e Iridae. E também a gente pode ter as caseínas, que são proteínas micelar precipitadas por adificações do leite desnatado. Então, as caseínas são muito utilizadas em bebidas lácteas e produtos que são derivados do leite. E também a goma xatana. A goma xatana, ela é muito utilizada e a partir dela também pode ser extraída a goma guaxá e jataí.
Aqui a gente tenta um fluxograma sobre como é obtida a goma xiatana, que ela precisa ser replicada, inoculada, fermentada, separada, secagem e depois que ela vai ser introduzida no alimento para ser utilizada como estabilizante. Bom, como sabemos, a agricultura é uma das atividades mais importantes, economicamente falando, no Brasil, e listamos alguns dos produtos mais produzidos no país. A soja, em primeiro lugar, seguida da cana-de-açúcar, o milho, o café, o algodão, a mandioca, a laranja, arroz, banana e fumo. Nós vamos abordar alguns dos mais consumidos, né? Pode passar. A soja, que é uma excelente fonte de proteína, composta principalmente 40% de proteína de boa qualidade, 20% de lipídios, 5% de minerais e 34% de carboidrato, formada uma cor amarelada. Da soja, podem ser extraídos diversos subprodutos que são utilizados, né, como ingredientes na fabricação de produtos alimentícios, como, por exemplo, o óleo de soja. Pode passar. O óleo de soja, que comparado a outros óleos vegetais, ele possui uma maior quantidade de gordura, predominantemente gorduras poliinsaturadas, 58%. O óleo de soja ele é amplamente utilizado na indústria alimentícia e também em dietoterapia hospitalar, porque por possuir uma alta concentração de ácidos graxos linoleicos e ômega 6, ele é considerado bastante benéfico na redução de riscos de doenças cardíacas. Temos também os extratos solúveis, popularmente conhecidos como leite de soja. O leite de soja é uma alternativa bem interessante para pessoas intolerantes à lactose em substituição ao leite de vaca. Porém, ele possui uma quantidade menor de cálcio comparado ao leite de vaca. O leite de soja ele vem em diversas apresentações. O leite de soja tradicional, aromatizado, podendo ser suplementado com vitaminas e também com adição de sabores. Além disso, a soja também nos fornece a farinha de soja, que é bastante utilizada em substituição à farinha de trigo pelas pessoas que possuem a doença celíaca, né, que são intolerantes ao glúten. Pode passar. Além disso, nós temos o trigo, que é um dos principais produtos importados pelo Brasil e é o produto agrícola mais consumido no Brasil. O trigo, então, é a base para a farinha de trigo, né? Que é a matéria-prima utilizada na fabricação de diversos produtos. E a farinha ela é obtida através do processo de moagem do grão de trigo beneficiado. Esse trigo do gênero Triticum. Pode passar. Temos também a cana-de-açúcar, que é o segundo produto agrícola mais produzido pelo Brasil. Da cana-de-açúcar, inclusive o Brasil é o primeiro país em produção de cana-de-açúcar, seguido da Índia e da China. Na cana-de-açúcar também podem ser extraídos diversos subprodutos utilizados tanto na indústria alimentícia como tanto na indústria alimentícia como na não alimentícia. Vamos citar, então, o açúcar, propriamente dito, e o melado. O açúcar, ele é um termo genérico para carboidratos cristalizados comestíveis, principalmente a sacarose. A principal característica do açúcar é o sabor adocicado. Já o melado, ele também possui o sabor adocicado e ele é proveniente da concentração do caldo de cana ou do derretimento da rapadura. O melado ele é bastante calórico, a cada 100 gramas de melado equivalem a 300 calorias e também possui quantidades importantes de minerais e vitaminas. O melado ele é muito consumido em algumas regiões do Brasil, podendo ser consumido puro ou em misturas, com bolos, com queijos, biscoitos, e também é um ingrediente muito utilizado na indústria confeiteira, na produção de bebidas e também de balas. Pode passar. Irei falar um pouco sobre a carne. A carne dita como mecanicamente separada é obtida por meio do processo de moagem e separação de ossos de animais de açougue, sendo destinada para a elaboração de produtos cárneos específicos.
Essa carne ela pode ser tanto levada ao resfriamento quanto ao congelamento. Alguns dos exemplos de carne são carne de ave, carne bovina e carne suína. Bom, esse processo mecânico basicamente se dá pela separação da carne, dos ossos e da carcaça. Bom, existem algumas curiosidades, né, a respeito de ingredientes, né, que usam, né, que tem como base a sua composição produtos de origem animal, como, por exemplo, podemos citar o couro e a carmuça. O couro e a carmuça são feitos de pele de animais, só que o couro ele é feito da parte externa da pele. A parte externa da pele é onde é retirado os pelos ou a lã, e essa pele passa por um curtimento, né, que é um processo utilizando produtos químicos, que faz com que se torne um couro durável e também resistente. A carmuça, ela é feita do couro mais da parte interna, né, ou seja, a parte que fica em contato com a carne propriamente dita. E esses produtos, eles podem ser utilizados para fazer carteiras, bolsas, mobília, revestimento de automóveis e calçados, né? Sapatos e etc. Há também o álcool graxo de sebo e o ácido esteárico, né? Que ele é extraído de óleo, no caso, encontrado em óleos presentes na carne. E eles são utilizados para fazer papel de cera, lápis de cor. Também se encontram em margarinas, tintas, borrachas, lubrificantes e etc. Além de estar em velas, sabonetes, batons, cremes de barbear, entre outros cosméticos também. Pode passar. Bom, pescados incluem peixes, crustáceos, moluscos, anfíbios, quelônios e mamíferos de água doce ou salgada. E há também algumas curiosidades sobre ingredientes que são originados de peixes, né, que também são presentes em produtos que utilizamos diariamente, como, por exemplo, o álcool leico ou o ocenol, que é encontrado em óleos de peixe e é utilizado na fabricação de detergente como um plastificante também para tecidos de amolecimento e portador para medicamentos. Tem também a essência de pérola, que ela é obtida a partir de escamas de peixe e podem ser utilizadas na composição, na verdade estão presentes, né, na composição de shampoos, esmaltes, entre outros cosméticos. Tem também o ichthyocola, ou cola de peixe, que é uma forma de gelatina preparada a partir de membranas internas de bexigas de peixe. E ela pode ser utilizada, né, às vezes, na produção de vinhos. Tem também o esqualeno, que é um óleo de fígado de tubarão, que está presente em cosméticos, né, como hidratantes, tintura de cabelos e agentes tensoativos. Bom, falando um pouco sobre o leite agora. O leite, ele entende-se por leite, né, um produto oriundo da ordenha completa e ininterrupta em condições de higiene, né, de vacas e de outros animais. E de acordo com o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, considera-se o leite normal o produto que apresenta as seguintes características, né, que estão citadas aqui algumas delas, como, por exemplo, o teor de gordura mínimo, né, de 3%, acidez em graus Dominique entre 15 e 20, intensidade a 15 graus Celsius, lactose mínimo de 4,3 e também fala um pouco sobre extrato seco desengordurado, extrato seco total, dentre outras características também, que são avaliadas. Bom, dentre os derivados do leite, tem-se a bebida láctea, que ela basicamente é uma mistura do leite e o soro de leite, e ao qual podem ser adicionados ou não outros produtos e substâncias alimentícias, né, como gordura vegetal, leite fermentado e fermentos lácteos, né? Mas vale ressaltar que a base láctea deve representar pelo menos 51% do total de ingredientes.
E para se fazer a bebida láctea, tem os ingredientes obrigatórios, que no caso é o leite e o soro de leite, né? E também ingredientes opcionais, como, por exemplo, pode-se adicionar cremes, até mesmo manteiga, proteínas lácteas, açúcares, frutas em pedaços ou em polpa, ou até mesmo suco da fruta, e também vegetais, chocolate, dentre outros ingredientes que podem ser acrescentados. Bom, nós vimos que ingredientes, eles vão do sal de cozinha, um corante extraído de um besouro, até uma carne. E assim, ingredientes são produtos, substâncias e aditivos com a função de exercer influência no sabor, cor, textura e aroma de um alimento, ou seja, eles auxiliam para que o alimento obtenha as características exclusivas que necessitam para serem comercializados. E para proteger os consumidores, nós temos a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que controla as questões de fabricação de alimentos e a qualidade deles. É bom, e para concluir, é bom ressaltarmos a importância da pesquisa científica nessa área, para que com a inovação os alimentos tenham cada vez mais qualidade. Esse foi o nosso seminário, chegamos ao fim. Nosso muito obrigada a cada um que assistiu. Aqui estão os nossos e-mails que vocês podem entrar em contato caso queiram algum material ou haja alguma dúvida.